Se a colaboração dada é efetiva. Sendo essa colaboração efetiva, as consequências devem ser as mesmas da proposta, tá ok? Mais um detalhe importante, o juiz da homologação, ele afere os critérios de regularidade da proposta e da sua legalidade e da proporcionalidade dos efeitos. Então, é uma função um pouco diferenciada. Enquanto um afere a regularidade como um todo do acordo de colaboração, o outro magistrado verifica se o que foi proposto foi efetivamente cumprido e, se cumprido, as consequências que devem ser ensejadas são aquelas da proposta inicial. Mesma coisa a gente deve dizer, embora haja, claro, possibilidade de uma dinâmica acontecer de maneira diferente, né, na jurisprudência, em relação aos processos de competência de tribunais, ou nas ações penais originais. Ou que o relator, as propostas, né, ou a proposta homologada pelo relator e as consequências ali colocadas devem ser as mesmas consequências no caso da efetivação das medidas quando do julgamento, tá ok? A propósito, na petição 7074, o STF definiu que quando se trata de competência de órgão colegiado, o relator é o responsável pela homologação e o órgão colegiado em si é quem decide sobre a eficácia das medidas. Para finalizar essa parte do nosso comentário, eu não posso deixar de dizer que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal é uma decisão que deixa em aberto, né, as sequências, né, e os órgãos julgadores no ambiente do Supremo, as turmas do Supremo Tribunal Federal, mantenham essa lógica, né, que eu entendi como adequada, que seria, uma vez demonstrada durante a instrução a efetividade da colaboração, as consequências delas serem exatamente aquelas homologadas pelo juiz relator. Se isso não ocorre, o risco do Instituto cair em desuso é muito grande, tá ok? Veja aí na tela, né, o juiz responsável pela homologação, ele vai aferir se os termos do acordo preenchem os requisitos legais, se há proporcionalidade entre as vantagens oferecidas e também vai identificar se a colaboração foi fruto de ato voluntário e, claro, assistido pelo seu defensor. Então, requisitos para essa homologação são voluntariedade, possibilidade dos resultados identificados aí no artigo 4º, então identificação de coautores e partícipes, revelação da estrutura hierárquica e divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes de atividades da organização, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações, localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Além da possibilidade desses efeitos, a assistência do advogado ela deve acontecer em todos os atos da negociação, conforme previsto aí no parágrafo 15, né, do artigo 4º. As declarações do investigado ou acusado colaborador devem ter sido já registradas, preferencialmente em meios audiovisuais. A manutenção do sigilo do acordo de colaboração é muito importante, então uma eventual publicidade do acordo pode gerar nulidade ou uma não homologação desse acordo, como já aconteceu, né, na nossa história. A cópia desses autos de investigação com a presença dos elementos de prova, né, independentes da colaboração, que vão dar suporte a uma credibilidade daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo proposto, certo? Então, vejam como a colaboração premiada é um meio de encontro de provas. É preciso que, para que se homologue o acordo, haja algum indício, algum elemento que demonstre autoria e materialidade vindo de outras fontes. Finalmente, é preciso lembrar que o juiz pode sugerir, pode interferir nessa proposta apenas para ajustá-la aos requisitos legais. Ele não pode, por si só, alterar a proposta como um todo. E essa previsão está aí no parágrafo 7º do artigo 4º da lei, ok? Já a sentença é o momento propício para a verificação da efetividade do acordo como um todo. Se foram realmente entregues as provas que haviam sido previamente combinadas, se dessas provas foi possível chegar-se às conclusões que o acordo propunha. Se houver o casamento entre essas evidências e os resultados, o juiz então aplicará todos os efeitos do acordo dentro da sentença do colaborador. Detalhe importante é que o depoimento do colaborador vai ser prestado, envolvendo, é claro, os outros
partícipes e coautores, ou as outras medidas importantes para essa investigação, através de um compromisso de dizer a verdade. Quando um colaborador se propõe a apresentar, além de outras provas, a sua própria versão dos fatos como evidência, ele assume o compromisso de dizer a verdade e pode sofrer as consequências caso essa verdade não seja mencionada. Tá? Vamos perceber aí que o depoimento do colaborador difere de uma confissão obtida no interrogatório em outro contexto. Um interrogatório do réu, do investigado ou do acusado, num contexto onde nós não estamos trabalhando medida especial de persecução de um crime cometido por organização criminosa, tem efeitos diferentes. O sujeito tem o direito ao silêncio, o sujeito tem o direito, inclusive, em certa medida, de não falar a verdade sobre os fatos. Mas quando está no contexto de acordo de colaboração, ao firmar o acordo, ele abre mão dos direitos constitucionais relativos, especialmente ao privilégio contra a autoincriminação. Ele pode e deve prestar declarações à luz da verdade. Essas declarações podem implicar a ele e a terceiros. No caso das implicações que acontecem em relação ao próprio colaborador, elas estão dosadas com a proposta, as vantagens que ele vai obter no acordo. Em relação a terceiros, se pode utilizar a prova ou a evidência como meio de prova que, somada a outras evidências, levarão à condenação desses terceiros. Então, olha bem, o acordo de colaboração é um meio de obtenção de prova. A declaração prestada pelo colaborador, pelo menos à luz do que prevê a lei, deve ser considerada como se fosse um depoimento de uma testemunha, e nós temos conhecimento de que um depoimento isolado não pode gerar a condenação de quem quer que seja. Esse depoimento tem que ser somado a outras evidências. Então eu afirmo que o depoimento de um colaborador tem efeito probatório, porém não pode isoladamente promover ou permitir a condenação de quem quer que seja. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da infiltração de agentes policiais e outras medidas de persecução no contexto das organizações criminosas. Nos vemos lá no Portal de Direitos.